Agora, a outra pergunta. Se não tivermos cuidado, pastor Natanael, qual o mal que as seitas podem fazer à igreja cristã brasileira? Se nós descuidarmos com as seitas, qual a mazela que isso pode causar para a igreja brasileira? Ora, é quase que incalculável o mal que pode acontecer. Já vejo um problema muito sério na indiferença dos pastores mais responsáveis por grandes denominações. Por exemplo, nós temos a CPAD, que ministra anualmente escolas bíblicas de aperfeiçoamento dos professores da escola dominical. Você vê as matérias que eles ministram, muito boas, mas você não encontra um palestrante que aborde o tema das seitas. Parece até que nós estamos vivendo num paraíso onde não existe esse problema. Quando nós vemos a divulgação, o incentivo a esses movimentos ligados às seitas. Agora, quando é que você poderia admitir que o reverendo Moon, com as suas esquisitices de casamentos realizados por ele, pudesse ter penetração no Brasil? Pois é. E está acontecendo isso. O Senhor do segundo advento e os pastores estão envolvidos com esse homem, como se ele fosse um obreiro correto à luz da Bíblia Sagrada, quando está pregando um outro evangelho e um outro Cristo. Verdade, ele é o próprio, né? Então, é um absurdo. É um absurdo que eu não consigo entender. Pastor Natanael, aproveitando o que está acontecendo no Brasil, fala um pouquinho sobre esse DVD que está correndo aí pelo Brasil afora, da congregação falando das demais igrejas. Vamos aproveitar o ensejo. Eu quero dizer o seguinte, eu fiz uma visita recentemente a uma senhora que não é membro da nossa igreja, mas é uma pessoa ligada à Assembleia de Deus. E na visita ela me surpreendeu com um DVD elaborado pela liderança da congregação cristã no Brasil, no sentido de enxovalhar os líderes brasileiros, todos citando pessoas que dizem que estão envolvidas com a maçonaria, e que desclassificando essas igrejas como comprometidas, se realmente for o caso, está correto, quer dizer, não deve haver esse comprometimento, mas, paralelamente, escrever a palavra, por exemplo, o título da Assembleia de Deus, com letra minúscula a palavra Deus, achincalhando uma igreja tradicional que é a maior igreja evangélica do Brasil, que tenha discordância doutrinária, concordo plenamente. Temos discordância, vamos apontar as discordâncias, mas não chegar ao ponto de redigir um título no DVD dessa forma. Aí, em seguida, a ministração de estudos sobre o dízimo, contra o dízimo, que é um assunto predileto deles, para poder dizer que os pastores são mercenários, que na igreja deles não tem pastor, que o único pastor é Jesus Cristo, e que o dízimo é apenas para sustentar a vida desses pastores, quando isso não é uma realidade. Claro que não. Isso é uma acusação leviana que eles fazem contra as Assembleias de Deus e outras igrejas evangélicas. Agora perguntamos, não é digno o obreiro do seu salário? Não está escrito em 1 Timóteo 5,18, o apóstolo Paulo dizendo, digno obreiro do seu salário? Paulo não dizia em 2 Coríntios 11,8, outras igrejas despojei eu, recebendo delas salário? O que é salário? É pagamento por um trabalho efetuado. Se na igreja de Corinto não contribuíam com ele, ele recebia auxílio de outras igrejas ligadas à Macedônia, às igrejas de Filipos e outras igrejas de fora. Mas ele escreve o capítulo 9 de 1 Coríntios falando de Pedro, de Barnabé, que tinha o direito de levar suas esposas, e ele por fim conclui que aquele que vive do Evangelho, que pregue, que ganhe do Evangelho, isto é, ele dá seu trabalho, suas horas, que também possa receber salário para a sua sobrevivência.